Olá, olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Joyce, Telma, Fernando Costa, Escola de Gaia, a menina Tatiana Monteiro, Daniela Pires, André, Ana Pereira. Boa tarde a todos. Penso que hoje a aula é livre, ou seja, é aberta, portanto, boa tarde a quem está cá pela primeira vez. Para me responderem, basta escrever no chat, por favor. Quem estiver ao telemóvel, não se esqueça de pôr o telemóvel na horizontal. Portanto, hoje esta aula é, para além de ser aula para a turma informação, vai ser também, vamos estar em diretos através do Facebook, portanto, boa tarde também a esses, e como é aberta, foi colocado o link no grupo para formandos, certo? Ou que vão iniciar na próxima turma, ou que estão no grupo, para também se irem inteirando e como é que isto funciona. Portanto, hoje a aula é livre, podem assistir também para perceberem como é que funciona a mesma. Ok? Está tudo a ouvir-me, correto? Sim? Ótimo, então. Já resolvidos os problemas técnicos, e obrigado por estarem aí hoje, né? Já que a aula era prevista ser ontem. Portanto, agradeço. Deixem-me só aqui que eu estava a confirmar aqui no telemóvel se estava tudo ok. Muito bem. Vamos esperar então mais 2 ou 3 minutos para, entretanto, iniciarmos a aula, ok? E mais uma vez vou daqui por um bocado dizer boa tarde a todos, agradecer a todos, etc. Está bem? Portanto, deixem-se estar aí, acomodem-se aí sentadinhos aí no vosso sofá. Esperar também que o direto também entre, que é para vermos se está tudo a funcionar. Ok. Só desligar aqui. Ora bem, meninos em formação, está a correr bem o estudo? Meninos em formação, está a correr bem o estudo? Sim, está? Tem-se portado bem todos? Eu tenho acompanhado, a maior parte está a fazer tudo direitinho, o que é excelente. Já agora, quem está aí como convidado, ou seja, que entrou na aula livre, se às vezes estiver pelo telemóvel, não se esqueça, tem que pôr o telemóvel na horizontal, porque senão só me consegue ouvir e não consegue ver. Ver-me a mim não é que seja muito importante. Agora, obviamente, ver a aula convém. Então, vamos esperar mais um bocadinho só. Entretanto, iniciamos. Vou dizer então mais uma vez boa tarde a todos. Ok? Desde alunos que estão nos a acompanhar na escola, alunos que estão nos a acompanhar em informação através de casa e alunos então convidados, já que a aula de hoje é livre, e alunos que nos acompanham através do direto do Facebook. Ok? Vamos então, tudo preparado para iniciarmos? Sim ou não? Tudo instalado? Só dá mais um minuto ou não está? A Telma está sempre instalada.
É da trofa, pessoal da trofa. E eu não sou de lá, atenção. Entretanto, já entrou mais um. André. Boa tarde, André. Pode escrever no chat. Não sei se é a primeira vez, se é convidado ou se já é aluno. Para me responder é escrever no chat. Ok? Pronto. Muito bem, turma. Estamos na aula 11 do módulo comum, certo? Amanhã, para os meninos que estão em formação, é a avaliação 1. Portanto, é a primeira avaliação que vão ter, que vai avaliar todas as 11 primeiras aulas que demos. Ou seja, desde a aula 1, ok? Ótimo, André. Portanto, desde amanhã será a avaliação para a turma de dezembro, para os meninos que estão em formação da turma de dezembro, e que será uma avaliação, desculpem, peço desculpa, que será da aula 1 até a aula 11. Obviamente, avaliação interna, certo? Vai estar acompanhada por uma aula de revisões, portanto, quem quiser assistir vai estar disponível essa aula também numa aula de revisões. Vai ser dita as palavras-chave, normalmente. Vocês ouvem as palavras-chave e podem fazer a avaliação. Querem assistir à aula de revisões? Está lá também lá a aula de revisões. Ok? Portanto, é só... Acho que convém a aula de revisões, acho que tem cerca de uma hora e pouco. Também convém vocês verem e depois, sim, fazerem... Em direto vocês podem fazer sempre. Ou seja, se vocês tentarem fazer a avaliação, vocês podem fazer amanhã. Agora, convém fazerem as aulas todas. Porque se é uma avaliação em que vai avaliar as 11 primeiras aulas, vocês devem ter as 11 primeiras aulas concluídas. Porque vão precisar delas concluídas, vão precisar de saber a matéria dessas 11 aulas para conseguirem passar na avaliação. Certo? Portanto, eu acho que apesar de se tentarem fazer amanhã, vai-vos deixar fazer, eu acho que vocês deviam de evitar fazer a avaliação se não têm as 11 aulas anteriores concluídas. Portanto, é um conselho que eu vos estou a dar e normalmente quando eu dou conselhos convém segui-los porque senão dá azar. Ok? Portanto, tentem fazer a avaliação de maneira a conseguirem. Portanto, vejam se estão bem, vejam se têm que rever alguma aula. Lembrem-se, a avaliação é amanhã, está marcada para amanhã, mas pode ser feita na sexta, pode ser feita no sábado, pode ser feita no domingo, porque só temos aulas segunda-feira outra vez. Correto? Portanto, vocês podem não ter que a fazer amanhã. Agora, eu acho que deviam era concluir as aulas todas que têm para trás. Certo? Está entendida a mensagem? Pronto. Qualquer dúvida, já sabem, podem mandar mensagem no WhatsApp que eu tento ajudar. Alguma dúvida que surja, tá? Não dúvidas de perguntas, não, estou a brincar. Tudo, ok? Vou-vos obrigar a procurar. Acho que já perceberam como é que é a minha maneira de funcionamento. Ou seja, não vos vou dizer uma resposta óbvia, porque acho que convém vocês andarem sempre a procurar e o procurar faz com que vocês estudem, certo? E ganhem maturidade e acabam por perceber as coisas e muitas vezes não decorar, que vocês tentam decorar as coisas, ok? Pronto. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos iniciar então o normal procedimento de uma aula, ok? Começando hoje por apresentar novamente e obviamente os objetivos da aula. Aula 11, como eu disse, última aula do tema 1 e os objetivos são as manobras. Ou seja, o que nós vamos falar aqui nesta aula é as manobras que existem, desde a ultrapassagem, a mudança de direção, como vocês estão a ver aí, a inversão do sentido de marcha, a marcha atrás e vamos terminar falando na última manobra, que é a paragem e o estacionamento, que é, digamos, a parte mais comprida desta aula. É esse tema. Portanto, vamos, obviamente, abordar vários tipos de situações, ok? Começando, então, pela ultrapassagem. Como já na última aula nós fomos falando um bocadinho sobre... eu disse-vos que nós íamos falar em relação à situação da ultrapassagem. Aqui já está a mudança de direção. Vamos parar aqui só um bocadinho o vídeo. Portanto, em relação à ultrapassagem, vocês têm que perceber, eu vou deixar na mesma o vídeo correr, embora diretamente não tenha nada a ver com o que vamos falar, e depois vou pôr o vídeo atrás, ok? Portanto, em relação à ultrapassagem, o que vocês têm que perceber é que é, sem dúvida, das manobras mais perigosas que nós temos que efetuar. E por diversos motivos. Primeiro, porque, regra geral, nós para ultrapassarmos vamos circular
regra geral, um pouco contra a mão. Portanto, vamos utilizar a via de trânsito relativa ao sentido contrário. Também, para realizarmos essa manobra, nós vamos ter que, regra geral, fazer o quê? Aumentarmos a velocidade. Ou seja, para nós conseguirmos ultrapassar o veículo que vai à nossa frente, já que a ultrapassagem consiste em nos permitir passar à frente do veículo ou do animal que esteja a circular no mesmo sentido. Ou seja, nós vamos passar à frente de um veículo que esteja a circular, em movimento, certo? E vamos, obviamente, passar para a frente dele. Portanto, regra geral, é uma manobra realizada pela esquerda, ou seja, regra geral, vamos utilizar a via de trânsito afeta ao sentido contrário. Daí ela ser, então, uma manobra das mais perigosas. Aliás, não é por nada que vocês ouvem muitas vezes a situação dos choques frontais, que normalmente é consequência de ultrapassagens mal calculadas. Vamos já continuar. Agora, não podemos considerar, ou seja, não é considerado ultrapassagem sempre que exista, por exemplo, várias vias de trânsito no mesmo sentido e haja congestionamento, haja muito trânsito a circular. Portanto, nessas situações, uma fila andando mais do que outra, isso não é considerado ultrapassagem. Assim, quando, por exemplo, nós estamos a circular numa via de trânsito onde existe duas vias de trânsito, em que uma via de trânsito é para a rua Albertina e outra é para a rua Josefina, ok? Em que uma está a andar mais que outra e nós até, às vezes, passamos pela direita. Isso também se chama trânsito em filas paralelas. Portanto, não é considerado ultrapassagem, ok? Não é considerado ultrapassagem sempre que exista grande intensidade de trânsito e uma fila ande mais do que outra, nem é considerado ultrapassagem, ok? Sempre que, por exemplo, as duas vias de trânsito temos, ou três, existentes, são para destinos diferentes, ruas diferentes, e se nós andarmos mais numa via do que outra, o trânsito circular mais depressa numa via do que outra, isso também não é considerado ultrapassagem. Ok? Voltando ao início. A ultrapassagem é executada, regra geral, pela esquerda e só poderá ser executada pela direita. E atenção que isto é importante e sai muitas vezes. Portanto, nós podemos ultrapassar um veículo pela direita nestas duas situações, entre aspas, e meia. Vou já explicar porque é que eu digo e meia. Duas situações óbvias. Se o veículo que circula à nossa frente, ok? Exatamente. E agora vou pôr aqui uns tracinhos. Imagina que nós temos aqui um veículo que está a mudar de direção à esquerda. Se eu me deixar espaço, eu posso ultrapassá-lo pela direita. Portanto, é permitida a ultrapassagem pela direita de um veículo que esteja. E por isso, é um dos motivos que na mudança de direção, nós vamos dizer que vamos dar hoje, com devida e necessária antecedência, o veículo tem que se aproximar do eixo da faixa de rodagem, da linha que divide um sentido do outro sentido. Um dos motivos é este. É que, havendo espaço, os veículos que queiram seguir em frente consigam fazê-lo. Então, é um dos grandes motivos. Portanto, a ultrapassagem é permitida ser executada pela direita quando um veículo que esteja à nossa frente mude de direção à esquerda e me deixe espaço para eu contorná-lo pela direita. Assim como também é permitida pela direita, ok? Sempre que, por exemplo, numa via de sentido único, existe aqui lugares de estacionamento em que vem aqui um veículo e dá o pisca da esquerda para ir estacionar, o outro veículo que vem atrás pode simplesmente ultrapassá-lo pela direita. É o outro caso. Ele dá a pisca, vai encostar-se à esquerda para fazer o estacionamento do lado esquerdo, nós podemos ultrapassá-lo pela direita. A situação do meio é a situação do veículo sobre carris.
O veículo que esteja sobre carris, sempre que esteja a circular no eixo da via e nos deixe a via da direita livre, nós podemos ultrapassar o veículo sobre carris pelo lado direito. Ou seja, imaginem aquelas vias do metro no centro da via, obviamente, nós vamos ultrapassá-lo pela direita, porque ele está a circular na via dele e nós temos hipótese de ultrapassar pela direita. Se ele estiver imobilizado para a entrada e saída de passageiros, também podemos ultrapassar pela direita, desde que, por exemplo, o elétrico está aqui parado, exista aquela placa, que é a placa que eles chamam placa de refúgio, que é para os peões saltarem para cima dela. Aquela placa de cimento. Ou seja, nós também podemos ultrapassar um veículo sobre carris pela direita, desde que exista uma placa, estando ele parado, desde que exista uma placa de refúgio dos peões. Ou seja, por onde os peões podem simplesmente sair. Tem ali algo que protege o peão. Ok? Portanto, isto é as tais exceções, ou seja, não é as exceções em relação à ultrapassagem pela esquerda. A regra geral é executada pela esquerda, podendo ser feita pela direita naquela situação. Ok? É, como eu disse, uma das manobras mais perigosas e dá origem a graves acidentes. Ok? E agora o que é que vamos falar um bocadinho? Vamos falar do antes, o durante e o após. Ok? Portanto, nós, antes de iniciarmos uma manobra de ultrapassagem, certo? Nós temos que ter vários tipos de cuidados. Ou seja, vamos ter que observar, vamos ter que ver se existe alguma sinalização que o possa proibir, e pode ser o sinal de proibido ultrapassar que nós já vimos, pode ser que tenha uma linha contínua e nós não tenhamos espaço, certo? Portanto, a linha contínua diretamente não proíbe, mas como não pode ser pisada nem transposta, nós não temos espaço, não vamos poder ultrapassar. Mas depois pode haver outros tipos de condicionantes, tipo vir carros de frente, o local ser de má visibilidade, certo? Estarmos a ser ultrapassados. Portanto, já tivermos alguém a ultrapassar, nós não podemos iniciar a ultrapassagem. Então, é óbvio que é preciso ter estes cuidados desde a existência da sinalização que eu já falei, se existe boa visibilidade e se o local é apropriado para efetuar a manobra, se não há perigo de colidir com os veículos que circulem no mesmo sentido e em sentido contrário. Imaginem que a via é estreita e mesmo assim nós, ao passar, não vem ninguém de frente, mas lateralmente com o veículo que estamos a ultrapassar não temos espaço para eu fazer. Ok? Verificar então se a faixa de rodagem se encontra livre, portanto, se não vêm a circular veículos em sentido contrário, e se realmente vier a circular alguém, se a distância que está de nos cruzar connosco vai dar para nós iniciarmos e concluirmos a manobra. Ok? Certo? Porque nós temos, reparem, nós temos que iniciar, colocar-nos ao lado do outro veículo e depois temos que ter tempo ainda de, obviamente, regressar à direita. É necessário, então, uma correta avaliação do espaço, ok? E há uma pergunta que sai muitas vezes, que é que tipo de visão é mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem? Que tipo de visão, ou seja, qual é a visão mais importante para realizarmos a manobra de ultrapassagem? E como eu falei há bocadinho, antes de nós iniciarmos a nossa manobra, nós temos que ver o quê? Se calhar se vem algum veículo de frente, se o espaço que a via tem, até chegarmos, por exemplo, a uma curva, certo? Se temos distância suficiente para iniciar e concluir a manobra. Como é que se chama a visão que nos permite avaliar distâncias, ver ao longe? Que já falámos. Ninos a informação. Qual é a visão que nos permite avaliar distâncias? A que nos permite ver ao longe? Não me acredito. A periférica é? A periférica não é a nossa volta? Essa é quando nós estamos, por exemplo, lá ao lado do veículo, que é ver-se a distância lateral. Mas antes, qual é a visão em profundidade? A que nós chamamos, bom, aos vossos apontamentos. Qual é a visão em profundidade? Tem outro nome. Visão
estereoscópica. Procurem nos vossos apontamentos, não está aí. Nós demos a cromática, que era das cores. Demos a estereoscópica, que era de avaliar distâncias, a profundidade. Quando sai essa pergunta da ultrapassagem, regra geral, o que vocês fazem é responder periférica. E é a asneira, porque a periférica é quando nós estamos ao lado do veículo. A periférica é toda a volta, mas para a frente é um raio pequeno. A profundidade é que nos dá a noção de avaliar distâncias e avaliar até a velocidade que vem o outro veículo. Vocês começam a ter essa visão que nos dá a indicação, certo? Até de conseguirmos tentar perceber a velocidade que o veículo vem de frente, se existe ou não essa situação do espaço. Ok ou não? Portanto, é visão estereoscópica, a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. É a visão que nos permite avaliar distâncias, ver ao longe. É, sem dúvida, a mais importante. Ok? Entendido? O que estamos a falar agora já está percebido? Portanto, vamos então recolher essa informação, certo? Vamos nos colocar ao lado do veículo, que vai à nossa frente. Atenção sempre, obviamente, à distância lateral. A distância lateral que ganhou uma importância maior, agora um relevo maior, quando se fala em termos, por exemplo, de veículos duas rodas, certo? No caso de ultrapassagem a um veículo duas rodas, qual é a distância lateral mínima? Porque é a única que tem mínima. Para qualquer outro tipo de veículo é a mínima indispensável para que não haja colisão lateral com o veículo. E em relação aos veículos de duas rodas, exatamente a situação de 1,5 m, que vos pode acontecer numa aula de condução, que vos pode acontecer no dia do exame de condução, em que vocês têm um velocípede, por exemplo, para ultrapassar e não dão 1,5 m e vão reprovar. Então, existe agora essa distância lateral mínima de 1,5 m para os veículos de duas rodas. Por isso é que quando tem linha contínua e não existe o tal espaço para dar 1,5 m, nós temos que ir atrás do velocípede. E às vezes vamos 1 km, 2 km, 3 km atrás do velocípede. Que é o que vocês não veem ninguém a fazer. Ok? Entendido? Portanto, não se esqueçam. Outra situação, certo? É, depois de estarmos a verificar a tal distância lateral, perceber se podemos ou não regressar à nossa posição normal. Então, vamos lá consultar o espelho, vamos ver se já contornamos ou ultrapassamos completamente o veículo, se o veículo que nós estamos a ultrapassar já está para trás de nós, e sim, sinalizar com o indicador de mudança da direção da direita, portanto, no início, indicador de mudança de direção à esquerda para iniciarmos a manobra, e neste caso, para concluirmos a manobra, indicador de mudança de direção da direita para regressarmos então à direita. Ok? Portanto, isto são os passos essenciais da manobra de ultrapassagem. Relembrar também, nós demos uma regra que um determinado tipo de veículos... Está tudo bem, Gaia? Lembraram, acordaram agora o pessoal de Gaia. Ok, continuando. Para relembrar também, não se esqueçam, ok, de uma regra que também já falámos, que falámos na distância de segurança, que havia um determinado tipo de veículos que fora de uma localidade, nas vias que existissem só uma via de trânsito em cada sentido, existia uma distância de segurança mínima para esses veículos. Qual era? Quando é que nós falamos nessa regra? Quando damos a distância de segurança, eu falei que fora de uma localidade, ok? Nas vias que só têm uma via de trânsito em cada sentido, havia um determinado tipo de veículos que não podia circular a menos de... Se calhar a pessoa que escreveu em Gaia tem muito mais classe para desenhar do que eu. Exatamente.
os pesados e os veículos de marcha lenta não podem circular a menos de 50 metros do veículo que vai à frente. Para quê? Por isso é que eu estou a voltar aqui a falar. Que era para facilitar. Se tiver aqui um veículo para ultrapassar, consegue ultrapassar e meter-se no meio dos dois. Aí está. Daí existir esta regra para facilitar a ultrapassagem. E daí eu estar a falar dessa mesma regra aqui neste tema que é a ultrapassagem. Ok? Muito bem. Agora, diretamente e regra geral, onde é que a ultrapassagem é proibida? Proibida nas lombas, proibida imediatamente antes e nas passagens assinaladas de passagem de nível, ok? Cruzamentos e entroncamentos, portanto, imediatamente antes e nos cruzamentos e entroncamentos, a manobra de ultrapassagem também é proibida, ok? Imediatamente antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões, nas curvas de visibilidade reduzida, ok? Nas curvas de visibilidade reduzida, duvido. Nas curvas de visibilidade reduzida, ok? Atenção, não é proibida em todas as curvas. A ultrapassagem não é proibida em todas as curvas, é proibida nas curvas de visibilidade reduzida. É sempre proibida quando a visibilidade é insuficiente. Sempre proibida na visibilidade insuficiente. Ou seja, imagina que está muito nevoeiro, a chover torrencialmente, certo? Então aí sim, independentemente, porque vamos voltar às curvas. Imaginem, temos uma situação ok? E só tem um sentido. Posso ou não posso ultrapassar? Este carro pode fazer isto, ultrapassar? Esta curva é de visibilidade reduzida. Esta curva é de visibilidade reduzida. Pode, Telma. Pode, porque esta via de trânsito é no mesmo sentido. Portanto, nós podemos... Por isso é que eu disse, também, ela não é proibida em todas as curvas. Certo? Portanto, há estas... Também há estas... Primeiro, não há curvas de boa visibilidade. Portanto, há curvas de má visibilidade e curvas de boa visibilidade. E ela é permitida nas de boa visibilidade. Mas também é permitida nas de visibilidade reduzida, desde que existam pelo menos duas vias de trânsito no nosso sentido. Por isso é que também nós não dizemos que ela é proibida em todas as curvas. É por estes dois motivos. Está entendido? Agora, imaginem que está no voeiro. Apesar de ter duas vias de trânsito no nosso sentido, é ou não é perigoso nós iniciarmos uma ultrapassagem? Porque temos visibilidade insuficiente. E aí sim, quando falo em visibilidade insuficiente, nós temos que dizer que existe visibilidade insuficiente, não podemos ultrapassar. Perceberam a diferença ou não? Portanto, avaliem sempre a situação. Avaliem sempre o que vos está à vossa frente. Ok? Portanto, ela é proibida nas curvas de visibilidade reduzida, exceto na situação de ter duas vias de trânsito no mesmo sentido. Agora, ela é em todos os locais de visibilidade insuficiente. Não existe visibilidade suficiente para efetuarmos a manobra, independentemente de até ser um local onde existam duas ou três ou quatro vias de trânsito no nosso sentido, é perigoso. Não deve ser realizado. Também não é permitida sempre que a largura da faixa de rodagem não seja suficiente. Ou seja, se for uma estrada estreita, como é que nós vamos ultrapassar? Ok? E também não podemos ultrapassar um veículo que já esteja a ser ultrapassado por um terceiro. Ou seja, a situação de o carro estar à nossa frente, estar a ultrapassar e nós metermos na traseira dele a ultrapassar também. Não. Nós temos que deixar concluir a ultrapassagem ao veículo que vai à nossa frente e depois sim iniciamos nós, se tivermos condições,
iniciamos nós a manobra de ultrapassagem. Ok? A contornação para a ultrapassagem, ou seja, para quem não cumpra a regra da ultrapassagem, a contornação é grave, sendo que não cumprindo a regra da ultrapassagem, ou seja, não cumprindo corretamente, não realizando corretamente a manobra, a contornação passa a ser muito grave quando praticada na autoestrada, quando praticada nas vias reservadas a automóveis e motociclos. Para terminar a ultrapassagem, não se esqueçam que nem só o veículo que ultrapassa tem direitos e deveres. O veículo ultrapassado, ou seja, o veículo que esteja a ser ultrapassado por nós, portanto, este também vai ter deveres. Ou seja, ele tem o dever de nos facultar a ultrapassagem. Ou seja, ele tem que estar a observar-nos, ok? Então tem que estar a controlar-nos e tem que, entre aspas, ajudar-nos. Entre aspas. Ou seja, o que é que ele tem que fazer? Aproximar-se o mais próximo da direita e não aumentar a velocidade. Porquê é que nós dizemos não aumentar? Porque, regra geral, ele tem que manter, mas, se necessário, reduzir. Portanto, ele não pode aumentar a velocidade. O veículo ultrapassado não pode aumentar a velocidade. Então, nós dizemos, tem o dever de não alterar, ok, a sua velocidade. Certo? Portanto, ele não pode aumentar. Ele tem que manter ou, se necessário, reduzir. Entendido o que eu acabei de dizer? Certo? Portanto, encostar-se mais à direita e não pode aumentar a velocidade. Portanto, tem que manter ou diminuir. Ok? Grande abraço. Estão a brincar comigo? Estão a ver? Muito bem. Dúvidas em relação à ultrapassagem? Não? Vamos para a primeira palavra-chave. Número 09. Primeira palavra-chave. Número 09. Passamos então para a mudança de direção. Ok? Sempre que exista uma mudança de direção, independentemente se será para a esquerda ou para a direita, há duas coisas comuns. Independentemente de mudarmos para a esquerda ou para a direita, há duas coisas em comum. A adaptação da velocidade, ou seja, a moderação da velocidade, que dependendo da fisionomia da via, do cruzamento, do entroncamento, poderá ser mais devagar ou mais, entre aspas, mais rápido um bocadinho, certo? Portanto, existe sempre esta situação de adaptação da nossa velocidade e sinalização da manobra, sendo que a parte da sinalização da manobra vai ser diferente, ou seja, vai depender se indicamos com mudança de direção à esquerda, com o indicador de mudança de direção à esquerda, pisca da esquerda, certo? Ou com o pisca da direita, dependendo se vamos à esquerda ou para a direita. Agora, não se esqueçam, como eu costumo dizer, o pisca é como a RTP1, é sempre o primeiro. Portanto, comunicação sempre prévia. O pisca desligou, vamos ligar. Portanto, antes de fazermos a tal adaptação da nossa velocidade, a tal moderação da nossa velocidade, vamos sinalizar a manobra. Ok? Obviamente, a terceira parte já vai diferir se é para a esquerda ou se é para a direita, que é o posicionamento. Mas não se esqueçam daquilo que eu vou dizer. O posicionamento também é muito, mas muito importante. Aliás, o posicionamento na via, uma incorreta mudança de direção, ou seja, estarmos a mudar de direção sem o procedermos corretamente, se o nosso posicionamento não for o correto,
ok? Nós estamos a cometer uma contornação grave. No caso da autoestrada, obviamente, muito grave. Ok? Portanto, sempre a situação da sinalização, da moderação da velocidade, certo? De nos percebermos o que é que nós temos que realmente fazer e temos, por exemplo, esta situação da imagem, em que, obviamente, se nós vamos mudar de direção, se isso implicar, por exemplo, uma mudança de via de trânsito, como nós falámos quando falámos na mudança de via de trânsito, qualquer veículo que muda de via de trânsito tem que, para além de sinalizar, ceder a passagem aos veículos que lá já estejam a circular e, obviamente, para isso tem que fazer o quê? A consulta dos espelhos, ou seja, ver bem e ver também os ângulos mortos. A tal visão em 360, 180 dos espelhos, 180 olhar diretamente para o obstáculo ou fletir o corpo para aumentarmos o ângulo de visão, por exemplo, do nosso espelho. Então, atenção, obviamente, a estas situações. Em termos de posicionamento, é das coisas que nós mais vamos falar aqui. Poderá, em muitas situações, ser necessário vocês até mudarem de via de trânsito, ok? Mas em condições normais, quando existe uma mudança de direção, existe, por exemplo, duas vias de trânsito, uma em cada sentido, ok? No caso da mudança de direção à direita, o que nós temos que dizer, deixem-me ver o que é que ele vai fazer. Não, deixem-me procurar aqui uma mudança de direção à direita. Se existe aqui para a esquerda. Ok, muito bem. Reparem, o que é que aquele veículo fez? Para além de sinalização e da moderação, o que é que ele fez? Encostou-se o mais possível à direita. Ou seja, quando existe uma mudança de direção à direita, em termos teóricos, o que vocês têm que dizer, que depois têm que, obviamente, passar para a prática, não é agora, ok, já decorei a teoria, não tenho que fazer na prática. Não, já falámos disso várias vezes. É, ok, executar a manobra no trajeto mais curto. Ou seja, o mais próximo possível da berma ou do passeio. Obviamente que depois vocês vão ter que ver se tem sinalização, se tem stop, se tem sinal de cedência, se não tiver de cumprir a regra geral da prioridade. Claro que há muitas outras coisas a ver, desde a prioridades, a sinalização, etc. Mas neste momento, e estamos a falar só e apenas na mudança de direção, estamos a falar na situação do nosso posicionamento. Portanto, o que vocês têm que procurar, pretendo mudar a direção à direita, o que é que eu devo fazer? Sinalizar, adequar a minha velocidade, executando a manobra no trajeto mais curto. Aliás, quando é a situação do stop, por exemplo, e se isto até fizer, desculpem, mais curva, vocês metem logo o carro aqui. Imagina que está aqui a linha do stop, certo? Stop, ok? Vocês têm que meter, não podem parar aqui e depois virarem para a direita. Porque aqui já estão posicionados para ir em frente. Meninos, isto é tudo contabilizado na condução e pode dar reprovação. Como eu disse, o posicionamento de via é uma contaminação grave. Então, se vocês não se posicionar, assim como o posicionamento para mudarem de direção, certo? Portanto, vocês podem. Portanto, vocês estão aqui, é para a direita, vamos inclinar o carro. Trajeto mais curto. Ok? É para ser, não é para... Ok, já sei, teoria. Prática, esqueçam. E evitem que o vosso instrutor de prática tenha que vos andar a chamar a atenção disto, porque estamos a perder tempo com coisas que têm que ir já de agora no código. E por isso é que alguns de vocês não atingem os objetivos na condução, porque perdem muitas aulas a rever o código outra vez. Não pode. Ok? Para a direita, executar a manobra no trajeto mais curto. E para a esquerda? Ok? Sendo de dois sentidos, que por exemplo é este o caso, como vocês estão a ver, ainda agora passou um carro de frente para nós, o que este condutor fez é, com sinalização, com a devida e necessária antecedência, aproximou o veículo do eixo da faixa de rodagem. Entre o nosso carro e aquela linha que vocês estão a ver ali, costuma-se a dizer que tem que ser um pé. Sabem o que é um pé? Um pé, porquê? Porque é o espelho. Porque se nós encostarmos, por exemplo, como ele está, se calhar o espelho já fica do outro lado. Não convém. Porque pode vir um carro distraído de frente e arranca-nos o espelho. E nós temos que estar na nossa via trans. Na via trans afeta o nosso sentido. Portanto, deve ficar um pé.
Mas tem que se encostar lá. Não é à última da hora. E o carro tem que ficar assim direitinho. E tem que ficar assim direitinho porquê? Tem que ficar assim direitinho na linha porquê? E não assim, por exemplo, como fez erradamente o veículo que estava atrás. O azul, mal. Não é o posicionamento correto. O posicionamento correto é este. Certo? E reparem até onde ele foi. Porque aqui já não vai ser trajeto mais curto. Vamos ter que executar a manobra no trajeto mais longo. Porquê? Porque nós temos que entrar no nosso sentido. Não podemos entrar em sentido contrário. Temos que fazer a tal perpendicular. Eu vou já desenhar. Ok? Então, com devida e necessária antecedência, este veículo encostou-se ao eixo da faixa de rodagem. Porquê é que ele está lá encostado e tem que convém estar direitinho? E há bocado falei, meninos. Puxar para a cabeça. Qual é uma das situações que eu já falei de ele estar encostado ali ao eixo? Não, agora falamos. Um veículo que vem atrás, se tiver espaço, pode fazer o quê? Ultrapassá-lo pela direita. Ou seja, não está, certo, a prejudicar o trânsito, queira virar à direita ou a seguir em frente. E qual é o outro motivo? Qual é o outro motivo? Ele está a dar um pisca, certo? Ele está aqui. Está a dar o pisca. Tem um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, certo? Qual é o carro que consegue ver o pisca dele? Só o que está atrás. E se ele estiver aqui e estiver a dar o pisca, quantos veículos é que estão a ver o pisca? Todos. Todos. E ninguém, apesar de não poder muitos, acontece de meter-se a ultrapassar. Mas alto aí. É por isto, tem tudo uma lógica. Com devida e necessária antecedência, aproximar o meu veículo do eixo da faixa de rodagem. Executando a manobra no trajeto mais longo. Ou seja, o que vocês têm que imaginar é que nós temos aqui uma linha, esta via também tem aqui uma linha, depois vai ter aqui, obviamente, o tracejado, certo? E vai ter aqui o tracejado, ok? Sendo 2 sentidos, correto? Este veículo encosta-se aqui para virar à esquerda, e o que é que eu disse? Vocês têm que imaginar que esta linha se prolonga e vai chegar a uma altura que se vai intersetar com esta. Isto chama-se o ponto de interseção dos eixos. O ponto de interseção dos eixos. E o nosso veículo tem que chegar aqui, aqui, e só aqui é que pode virar. Tem que dar à esquerda, aquele ponto imaginário que vocês têm que criar, tem que ficar à nossa esquerda. Executando então a manobra no trajeto mais longo, de modo a entrar, obviamente, no nosso sentido de trânsito. Nada de fazer isto. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que ver quando há mudança de direção à esquerda é se a via tem 1 ou 2 sentidos. Porquê? Porque aquilo que eu acabei de dizer muda um bocadinho a partir do momento que esta via é de sentido único. E aqui, apesar de terem que fazerem na mesma a manobra no trajeto mais longo, a diferença aqui é que para vocês virarem em direção à esquerda, em vez de não existe eixo, uma via que só tem um sentido, pode ter 2 ou 3 vias de trânsito, mas só tem um sentido, não tem eixo da faixa de rodagem. Para existir eixo, tem que existir 2 sentidos. Ou seja, em vez de nós dizermos ele encosta-se ao eixo, não existe. Então ele encosta-se ao limite esquerdo. Ou seja, ele tem que vir, vocês têm que vir para aqui. E depois, a mesma história. Executar a manobra
deixem por aqui mais tempo, antes que ele acabe, e executar a manobra no trajeto mais longo. Sempre. A única diferença é que dizerem, com devida e necessária antecedência, vamos aproximar do eixo da faixa de rodagem, dizem vamos encostar ao limite esquerdo da faixa de rodagem, executando a manobra no trajeto mais longo. Em exame, se fizerem isto, morreram. Chegaram aqui, e havia de sentido único. Sr. Examinador, peço desculpa, já não posso ir para a esquerda, tenho que ir para a direita. E vão para a direita. Porque se forem para a esquerda, já estão reprovados. Entendido? Certo? Atenção, verificarem sempre se existe algum tipo de proibição que vos impeça, obviamente, de mudar de direção. Desde ter linha contínua, ter os sinais que nós já demos de proibição, certo? Que nos diz ou proibição de virar à direita ou proibição de virar à esquerda, ou então, no início da rua, ter o sentido proibido. Portanto, tenham sempre atenção, obviamente, ao tipo. Pode-vos ser perguntas a dizer, olha, podemos mudar a direção à direita? Olha, está lá, olha o sinal proibido. Estava lá, sinal proibido virar à direita. E ele virou asneira, por exemplo. Ok? Então, existe, que já demos, sinais, obviamente, que nos proíbem de mudarmos de direção. Não se esqueçam também, sempre que mudemos, repetido, sempre que mudemos de direção e encontremos já um peão a fazer o atravessamento da faixa de rodagem, mesmo não existindo passadeira, ele já está a atravessar, temos que o deixar concluir. Atenção também a estas situações em que, pelas suas dimensões, muitas vezes os veículos pesados, para conseguirem mudar de direção, têm que fazer manobras deste tipo. Portanto, atenção a esse tipo de veículos, porque ocupam um espaço maior na via e que, para a realização de certas manobras, ocupam as várias vias de trânsito. Portanto, atenção a não se coloquem nos ângulos mortos dos mesmos. Ok? Muito bem. Vamos então. Alguma dúvida? Ou podemos seguir? Portanto, atenção a esta situação, por exemplo, o tipo de sinalização, as setas de seleção que nós falámos. Imaginem que ele... Vamos à esquerda e tem uma seta para ir em frente. Não podemos. Não é? Temos que seguir se a nossa via de trânsito implica ir em frente, vamos em frente. É porque estamos mal colocados. Ou temos então que procurar uma seta, uma via de trânsito que tenha a seta para a esquerda. E ver se ainda podemos mudar, tendo linha descontínua, vocês ainda podem escolher a vossa via de trânsito. Ok? Continuamos. E vamos passar então para a manobra seguinte, que é a manobra de inversão do sentido de marcha. O que é isto de inversão do sentido de marcha? Primeiro, é uma manobra que vos permite passar a circular em sentido contrário ao que estava estabelecido. Ok? Deixem-me só avançar mais um bocadinho. Exatamente. Portanto, basicamente é fazerem dar a volta. Há situações em que vão existir locais específicos para vocês conseguirem inverter o sentido de marcha, ou seja, a própria sinalização vos vai dizer, olha, aqui é um local apropriado onde vocês podem inverter o sentido de marcha, mas vocês vão poder fazê-lo noutro tipo de situações, ok? Obviamente, e como vocês estão a ver aí em baixo, verificarem se o local tem, então, segurança para eu fazer. Desde se existe alguma sinalização que o proíba, e pode ser, lá está, mais uma vez, a linha contínua. A via não ter largura suficiente. Ok? Certo? Portanto, sempre a ver se há alguma proibição em termos de sinalização. Ok? Depois, a situação de, e muito importante, se for de sentido único, vocês entram numa via. No início da via tem o sinal quadrangular com a setinha branca. O que é que significa? Que essa via só tem um sentido. Podemos fazer isto? Podemos inverter o sentido de marcha? Não. Portanto, a via tem que ter
dois sentidos. Portanto, outra coisa, obviamente, desculpem lá, importante. Certo? Depois, obviamente, que é aquela que eu chamo de condicionante variante, que é algo que varia, que tem a ver com a presença de veículos. Ou seja, vocês, como a lei diz, vocês não vão poder efetuar nenhum tipo de manobra que prejudique a normal circulação dos outros veículos. Ou seja, portanto, vocês até podem estar num local de boa visibilidade, porque tem que ter boa visibilidade. Podem estar num local onde exista uma linha descontínua. A largura, a via pode ter largura suficiente, mas naquele momento vocês podem dizer: eu neste momento não posso inverter o sentido de marcha porque há, por exemplo, uma grande intensidade de trânsito. Ok? Portanto, verificar se não existe sinalização que proíba a manobra. Verificar se no local existe boa visibilidade e se o mesmo é apropriado. Certificar-se que não vai haver perigo ou embaraço para o outro, portanto não vamos causar nenhum perigo, e depois sempre assinalar antecipadamente a sua intenção. E regra geral, assinalar é, primeiro pararmos à direita, damos pisca da direita e imobilizamos o nosso veículo, e depois vamos dar então o pisca da esquerda, ok? E é que iniciamos a manobra. Portanto, nestes locais, assim como vocês estão a ver aí, nós primeiro temos que imobilizar o veículo e depois iniciar e invertermos a marcha. Não se esqueçam que há naqueles locais próprios até para inverter o sentido de marcha, muitas vezes nós fazemos sempre em andamento. Então, temos é que nos posicionar corretamente dependendo da sinalização existente. Aqui, já estamos a falar, obviamente, nos locais onde ela é proibida. Onde é que nós não podemos inverter o sentido de marcha. Nas lombas, nas curvas, cruzamentos e entroncamentos de visibilidade reduzida. Portanto, há cruzamentos e entroncamentos que nós podemos inverter. Só é proibido inverter o sentido de marcha nas curvas, cruzamentos ou entroncamentos de visibilidade reduzida. Ok? Nas pontes e nas passagens de nível. Nas autoestradas, obviamente, nas vias reservadas, automóveis e motociclos. Nas vias de sentido único. E depois, em todos os locais onde a visibilidade seja insuficiente ou que a via, pela sua largura, não permita, obviamente, invertermos o sentido de marcha. Também não podemos inverter o sentido de marcha sempre que se verifique grande intensidade de trânsito. Os de respeito pela realização da manobra de inversão de sentido de marcha é uma contornação grave, sendo que quando praticado na autoestrada, obviamente, passa a ser muito grave. Lá está aqui o sinal de informação que nós já vimos, onde há, por exemplo, a 1000 metros, a 1 quilómetro, existe um local onde nós podemos inverter o sentido de marcha. Local apropriado. Ok? Dúvidas? Ou podemos seguir? Podemos seguir ou não? Ok, deixem-me só avançar mais um bocadinho aqui no vídeo. E vamos para a marcha atrás. Ok? Só um bocadinho, deixem-me puxar aqui. Vamos estar aqui. Ok. Em relação à marcha atrás, certo? Primeiro, ela só vai ser permitida como manobra auxiliar ou de recurso. Só podemos executar a manobra de marcha atrás como manobra auxiliar ou de recurso. E só pode ser feita lentamente, devagar e no menor trajeto possível. Lentamente e menor trajeto possível. Agora, importante. Quando é que ela é considerada auxiliar e quando ela é considerada recurso? A manobra de marcha atrás é considerada manobra auxiliar sempre que seja utilizada, neste caso que vocês estão a ver aí, para ultrapassar. Portanto, é considerado estarmos a utilizar a manobra de marcha atrás como forma de auxílio sempre que estejamos a estacionar. De recurso,
é esta situação que vocês estão a ver agora, que nós falamos na aula 10, que ela é considerada de recurso, de último recurso, sempre que seja utilizada para, num estreitamento de faixa de rolagem, recuarmos para cedermos a passagem ao outro. Fora estas duas situações, ou seja, auxiliar manobra, fazer manobras, ok? Recurso, esta situação de recuarmos numa passagem estreita, fora isso, ela é proibida. Portanto, só podemos utilizar a manobra de marcha atrás como forma auxiliar ou de recurso, lentamente e no menor trajeto possível. É proibido executar a mesma nas lombas, curvas, rotundas, cruzamentos, entroncamentos de visibilidade reduzida, nas pontes, passagens de nível e túneis, nas autoestradas, nas vias reservadas a automóveis e motociclos e respectivos acessos, em todos os locais, que aqui é sempre de visibilidade insuficiente, ok? E sempre também que se verifique grande intensidade de trânsito. Portanto, nestes locais, a manobra de marcha atrás é proibida. À parte, pontes, regra geral, é sem dúvida proibida nas pontes. Agora, atenção àquelas situações em que a ponte, que acontece algumas vezes cá em Portugal, é demasiadamente estreita e que a única maneira de nós termos lá é algum de nós fazer marcha atrás. Então, nas pontes, ela eventualmente pode ser utilizada como forma de recurso. Não se pode dizer auxiliar e recurso, porque não vamos estacionar numa ponte. Ok? Portanto, regra geral, a manobra de marcha atrás é proibida nas pontes? Sim. Podendo ser executada como manobra de recurso, ou seja, se a ponte for estreita e tivermos que sair de lá, alguém vai ter que fazer marcha atrás. Correto? Não se esqueçam de sinalizar corretamente a manobra, ok? E, apesar de não ser uma luz obrigatória, como é que nós sabemos que um carro pode estar a fazer marcha atrás? Apesar de não ser uma luz obrigatória. Que luz é que ele tem acesa? Regra geral atrás. De que cor? De que cor é a marcha atrás? Branca. Portanto, uma luzinha branca. Que não é, como nós vemos quando damos o aula 8, não é obrigatório. Okay? Atenção, não se metam atrás de um veículo que está a fazer marcha atrás, porque ele pode não estar a ver. Ok? Certo? Vamos então para a última manobra, ou seja, para a paragem e o estacionamento. Primeiro, diferenciar paragem de estacionamento. Paragem é a imobilização de um veículo pelo tempo estritamente necessário para entrada ou saída de passageiros ou para breves cargas e descargas. Desde que o condutor esteja nas imediações do veículo para que seja, sendo necessário, retirar o veículo se ele estiver a obstruir. Isto é paragem. O estacionamento é a imobilização de um veículo que não constitua paragem. Ou seja, quando nós, por exemplo, entre aspas, como eu costumo dizer, abandonamos o veículo. Ou seja, paramos, certo? Deixamos o veículo em segurança, correto? E vamos às compras, certo? Abandonamos. Fomos para mais longe do veículo. Ok? Já agora, aproveitando na situação de imobilização, como é que se deve deixar um veículo em segurança? Travão de estacionamento. E não esquecer, que é uma coisa que vocês não sei porquê, não sei quem é que vos diz o contrário, tem que ficar sempre com uma velocidade engrenada na caixa de velocidades, que poderá ser primeira ou mais atrás, dependendo da inclinação. Ou seja, se for a subir, nós, travão de estacionamento, primeira. Se for a descer, travão de estacionamento e mais atrás. Se for em plano, podem escolher entre a primeira e a mais atrás. Mas tem que ficar sempre com dupla segurança, que é o travão de estacionamento e
uma velocidade engrenada na caixa, primeiro ou marcha atrás, dependendo da inclinação da via. Ok? Certo? Muito importante o que vamos dizer. Existem diferenças entre a paragem e o estacionamento dentro e fora de uma localidade. Por exemplo, como vocês estão a ver aí, dentro de uma localidade, regra geral, a paragem e o estacionamento deve fazer-se nos locais a esses fins destinados. Ou seja, naquelas situações em que existem os parques de estacionamento, os locais de estacionamento criados dentro de uma localidade. Ok? Certo? Mas também pode ser na faixa de rodagem, o mais próximo possível do respectivo limite direito, portanto, sempre o mais à direita possível, ok? Paralelamente, em paralelo com o sentido de marcha. Portanto, se não houver local de estacionamento, vocês podem, desde que não exista as tais linhas de paragem e estacionamento que nos proíbem, desde que não exista outro tipo de sinalização e naqueles locais que nós vamos falar, vocês, dentro de uma localidade, podem estacionar o vosso veículo na faixa de rodagem. Ok? Não podem, por exemplo, se tiver linha contínua, fazer com que o outro veículo tenha que pisar. Então tem que haver sempre, no mínimo, uma distância de 3 metros entre o limite do nosso veículo, carro estacionado, e a tal linha. Senão, ok, já não podem estacionar. Fora das localidades, a paragem e o estacionamento deve fazer-se fora da faixa de rodagem. Fora da faixa, fora da estrada. Sendo impossível, e só no caso da paragem, portanto, estacionar nunca, no caso de paragem, pode ser o mais à direita possível. Ou seja, como é só para parar, para largar um passageiro ou para largar uma carga, se for algo rápido, ok, podemos parar um bocadinho na faixa de rodagem. Se não, tem que ser fora da faixa de rodagem. Aliás, é uma das contornações que sai e que é muito falada e que vocês pensam, estacionamento é só leve. Normalmente é só pagamento de uma multa. Meninos, estacionar o nosso veículo na faixa de rodagem durante a noite, fora de uma localidade, é uma contornação muito grave. Estacionarmos o nosso veículo na faixa de rodagem à noite, certo? Fora de uma localidade, é muito grave. Durante o dia é muito grave, mas é só muito grave se for a menos de 50 metros de um local de visibilidade reduzido. A menos 50 metros de uma curva, a menos 50 metros de um cruzamento ou de um entroncamento ou de uma lomba. Isto na faixa de rodagem. Portanto, tenham atenção que paragem e estacionamento não é sempre leve. Aliás, nós já vimos o caso da autoestrada. Portanto, precauções. Verificar se existe sinalização que proíba a manobra. Se o local é apropriado. Assinalar antecipadamente a nossa paragem para depois estacionarmos. Okay? Não se esqueçam da situação que eu falei da distância de segurança para os outros veículos. Portanto, deixar quer distância de segurança para os outros veículos saírem, quer para eles abrirem as portas. E deixar o veículo em segurança. Ou seja, a tal situação do travão de estacionamento e de uma velocidade engrenada, ok? Na caixa de velocidades, uma velocidade de segurança. Depois, como é óbvio, vocês sabem que nós já vimos isto várias vezes, existem vários tipos de sinalização que vos vão proibir de fazer isto, de fazer aquilo, de fazer aquele outro. Isto é a situação de deixá-lo em segurança. Ok? Travão de estacionamento e primeira velocidade porque o carro estava a subir. Isto é tudo derivado. Deixem-me só agora aqui ver partes importantes e regras principais em relação ao estacionamento. Ok. Só aqui que é isto que eu quero ver agora. Ok, túneis, só um bocadinho. Nos túneis existe agora já parques próprios para vocês estacionarem, como é? Óbvio. Muito bem. Depois, é proibido parar ou estacionar em todos os lugares de visibilidade insuficiente. Depois, paragens inferiores e superiores nas pontes. Ok? Nas rotundas. Passagens de nível.
E depois vamos começar a ver regras. Ou seja, por exemplo, é proibido parar e estacionar a menos de 5 metros de uma rotunda. Ou seja, para a entrada da rotunda. Temos que guardar 5 metros. Assim como num cruzamento ou um entroncamento dentro de uma localidade é 5 metros. Portanto, sempre que tenhamos um cruzamento ou um entroncamento, não, dentro de uma localidade, não podemos nem parar nem estacionar a menos de 5 metros para todos os lados do cruzamento ou entroncamento. Se for fora de uma localidade, são os tais 50 metros que eu falei há bocado. Portanto, é proibido parar e estacionar a menos de 50 metros de um cruzamento ou de um entroncamento fora de uma localidade. Dentro de uma localidade, 5 metros. Inclui rotundas. Ok? 5 metros para cada lado. Depois, passagem afeto ao transporte público. Ok? Se tiver o sinal, a paragem do transporte público, estamos proibidos de parar e estacionar menos de 25 metros antes, 5 metros para a frente. Vocês estão a perceber aquilo que eu estou a dizer? Imaginem que tenho aqui o sinal, ok? Vocês têm que guardar 25 metros para trás e podem estacionar, se não houver outra coisa, e para a frente do sinal são 5 metros. Portanto, não podemos parar a menos de 25 metros de um sinal de paragem para os transportes públicos antes e a menos de 5 metros depois. Se for veículos sobre carris, é 6 metros antes, 0 depois. Portanto, não podemos nem parar nem estacionar a menos de 6 metros antes, ok? E logo após já podem. Portanto, é 0 metros a seguir. Atenção que isto sai. Ok? Quer seja passagem para peões, quer seja passagem para velocípedes, 5 metros também. Mas é antes. Portanto, nós estamos proibidos de parar ou estacionar menos 5 metros antes de uma passadeira, quer seja para peões, quer seja para velocípedes. Sempre que existam sinais luminosos, não podemos parar o nosso veículo nem estacionar a menos de 20 metros dos sinais luminosos. Mas atenção, se mesmo a 20 metros, pela altura do nosso veículo, tapar a sinalização luminosa, temos que guardar 30 ou 40. Portanto, a lei diz não podemos parar nem estacionar a menos de 20 metros dos sinais luminosos. Okay? Depois já falamos nisto. Nos passeios, a não ser que exista, em cima de pistas, nas rotundas, ok? Por exemplo, situações assim, obviamente, a não ser que exista uma sinalização a autorizarmos, não podemos, obviamente, imobilizar o nosso veículo desta maneira. Ok? Depois, a tal situação que eu falei há bocadinho, portanto, está parado, está imobilizado, não conseguimos tirá-lo o mais possível da faixa de rodagem, ok? Temos que o fazer agora. Não podemos fazê-lo sendo a distância, como eu falei há bocadinho, entre o limite, neste caso do azul, até à linha, se a linha fosse contínua, neste caso, por acaso, é descontínua, se fosse contínua, esta distância nunca poderia ser inferior a 3 metros, senão ia-nos obrigar a calcar a linha contínua. Pensando que a largura máxima de um veículo é 2,55, é uma aula que vamos dar mais futuramente, pensando que a largura máxima de um veículo é 2,55, certo? Então, lá está os 3 metros, faz lógica. Pronto, e depois aqui, é a situação de fora da localidade, os tais 50 metros, ok? Portanto, cruzamentos, entroncamentos, rotundas, curvas, lomas, fora da localidade temos que guardar os 50 metros. Dentro é 5, fora são os tais 50 metros, ok? Pronto, a situação outra vez. Muito bem. No caso da autoestrada, não se esqueçam da situação de não é sempre muito grave. Parar e estacionar o veículo na autoestrada é uma contornação muito grave se for na faixa de rodagem. Se for fora da faixa de rodagem, é só grave. Parar em segunda fila é permitido. Parar em segunda fila é permitido. Estacionar em segunda fila, lá está o abandono, é proibido. Porquê? Porque não está lá ninguém para tirar o carro. Portanto, parar em segunda fila é permitido. Estacionar em segunda fila é proibido. Depois, tenham atenção aos tipos de estacionamento que existem, desde o estacionamento limitado. E limitado tem a ver com o tempo. Só posso estar aqui durante meia hora.
ou de 1 hora, está lá marcado no sinal, ou estou proibido de estacionar entre as 8 e as 20, posso estacionar entre as 20 e as 8, chama-se isso estacionamento limitado. Depois existe o estacionamento... só um bocadinho que vou parar aqui, ainda tenho aqui estas distâncias, ok? Depois existe o estacionamento condicionado, e condicionado tem a ver com, por exemplo, condicionado ao pagamento de uma taxa, que é quando vocês têm que meter moedinha para estacionar. Condicionado, se tiver, por exemplo, a cadeira de rodas, é condicionado a um veículo que tenha o dístico deficiente, ok? Se tem o parque é só para automóveis ligeiros, é condicionado àquele tipo de veículos, ok? Chama-se então estacionamento condicionado. Não se esqueçam que em relação à situação do dístico de deficiente, para nós é um estacionamento proibido, ou seja, nós não podemos proibir. Aliás, foi uma das contornações que se viu para grave e dá perda de pontos estacionarmos no local dos deficientes. Ok? Portanto, chama-se estacionamento condicionado, mas podemos lá estacionar? Não, porque é proibido. Ok? Portanto, lá está a situação. Permitido parar em segunda fila, proibido estacionar em segunda fila. Depois, e aqui estas distâncias que eu vou dizer que nos faltam, que é do posto de combustível, da passagem de nível, é só proibido estacionar. Ou seja, nós vamos poder parar, mas vamos estar proibidos de estacionar a menos 10 metros de uma passagem para veículos sobre carris, passagem de nível. Portanto, é proibido estacionar a menos de 10 metros. Podemos parar, mas estamos proibidos de estacionar. Esta aula é muita informação. Revejam a aula quando ela ficar disponível. Ok? Bombas de combustível podemos parar, mas não podemos estacionar a menos de 5 metros para um e outro lado de um posto de combustível. Portanto, é 5 metros. Ok? É sempre proibido estacionarmos no local reservado para outro tipo de veículo, mas podemos parar. Por exemplo, imagina que é só para veículos de tração animal. Nós podemos parar momentaneamente, não podemos estacionar. Ok? Entendido esta parte também? Sim? Só nos falta agora duas coisinhas. Vou dar agora já uma. Sempre que o veículo esteja incorretamente estacionado, ele é bloqueado. Ou seja, basicamente, podem meter-lhe aquele equipamento de bloqueio. Chama-se isso, ele é bloqueado. Ok? Primeira situação. Ele pode ou não ser removido. O que é isto do removido? Um carro removido não significa apreendido, que é logo a primeira confusão que vocês fazem. Sempre que o carro esteja mal estacionado, ele não vai poder ser apreendido. Apreender um veículo é, por exemplo, se ele não tiver seguro, se ele não oferecer questões de segurança, ou seja, de circulação, certo? E ele aí sim pode ser... Não tem o documento a polícia faz paragem, não existe documento único do veículo. Aí sim, ele pode ser apreendido. Quando é estacionamento, nós dizemos, ele pode ser bloqueado, ele é bloqueado, pode ou não ser removido, rebocado. E isto ok, está mal estacionado, está a perturbar a normal circulação de outros veículos, está a obstruir a via, está a obstruir a passagem dos peões, ele é então removido, rebocado. E nós chegamos, pagamos a multa, ok? E eles devolvem-nos o carro. Portanto, ele aí não foi apreendido, ele foi rebocado, removido. E vocês confundem isto. Um veículo mal estacionado é removido, não é apreendido. Ele pode ser, ele é bloqueado, pode ser removido. E ele é removido sempre que esteja a perturbar a normal circulação dos outros veículos. Ou seja, ou pessoas. Está a prejudicar estacionado à frente de garagens, em cima de passadeiras, no lugar de deficientes, estacionado nas paragens dos autocarros. Só estou a dar alguns exemplos. Ok? Sempre que ele esteja também nestas situações que vocês estão a ver aqui, e isso chama-se estacionamento abusivo, ou seja, sempre que aquele veículo esteja num estacionamento abusivo, ele também pode ser, então, rebocado. E o que é estacionamento abusivo? É tudo isso que vocês têm aí à vossa frente.
quer dizer que ele está, entre aspas, a abusar. Okay? Está a exagerar. É, então, considerado estacionamento abusivo sempre que o veículo permaneça num local onde o estacionamento é limitado, horas, se ele estiver mais de 2 horas para além do tempo permitido. Ou seja, ele só podia estar tipo meia hora e já está lá 2 horas e meia. Já está 2 horas a mais ao tempo que é permitido. Então ele aí é considerado, antes é proibido, após essas 2 horas, passa a ser estacionamento abusivo. O veículo em parque de estacionamento, ou seja, aqueles parques em que vocês entram e tiram o ticket e depois têm que ir pagar à máquina antes de ir embora, nesses parques, se ele lá estiver 5 dias, isto sai muito, 5 dias sem pagarem. Ou seja, imaginem que vocês estacionaram lá o vosso veículo, podem querer que o vosso veículo continue lá, o que é que vocês fazem? Pagam esses 5 dias e renovam o ticket. Passa a ser estacionamento, antes era permitido, passa a ser estacionamento abusivo a partir do momento que esteja mais de 5 dias, ou seja, 5 dias sem ter sido pagas as taxas de utilização do parque. É também estacionamento abusivo sempre que seja aquele sítio que vocês têm que meter moeda, certo? Os paquímetros. Sempre que vocês chegam lá e estacionam e não metem moeda, já é abusivo. Mas se meterem moeda, passa a ser abusivo se vocês tiverem 2 horas para além do pagamento. Ou seja, imagina que meteram moeda para 1 hora e já estão lá 3, ou seja, já estão 2 sem pagar. Passa a ser estacionamento abusivo. Sempre que vocês estejam estacionados num parque de estacionamento e que no vosso carro tenha escrito algo relacionado com a sua transação, procure um novo dono, vende-se, o número de telemóvel, é considerado abusivo. Sempre que estejam estacionados e o veículo esteja sem chapa de matrícula ou uma chapa de matrícula que não permita a leitura da matrícula. É considerado estacionamento abusivo. Esta aqui é uma das que sai muito. Se vocês estacionarem o vosso veículo num local da via pública, onde não existe, por exemplo, pagamento de qualquer taxa, um local normal da via pública, mas ele está lá 30 dias sem ninguém lhe mexer, passa a ser abusivo. 30 dias no local da via pública. Esta sai muitas vezes relacionada com isto, reboque. É a imagem que vos aparece na pergunta, é um reboque. E diz, veículos agrícolas, máquinas industriais, reboques, semi-reboques, não atrelados, ou seja, não estão engatados ao veículo que os puxas. Ao veículo trator e o de veículos publicitários, por exemplo, um carro da escola de condução estacionado num parque de estacionamento, ok? Que permaneça no mesmo local por tempo superior a 72 horas. Decorem isto. 72 horas. Já reparem, aquela dos 5 dias do parque, os 30 dias, as 72 horas, são das mais importantes. Portanto, não está estacionado num local que não é destinado para ele, não está engatado ao veículo trator, é a situação que sai. Estando lá 72 horas ininterruptos, ok? Sem ninguém mexer, obviamente, é estacionamento abusivo. E para terminar, o veículo que esteja 48 horas, ok, certo, mas que naquele sítio onde é considerado 30 dias, está lá estacionado num sítio que podia lá estar 30 dias, mas o veículo, que vocês dizem, há tantos, e que estão lá há tanto tempo e ninguém faz nada. É verdade. Depois de eu dizer isso, vocês normalmente pensam sempre isto que eu estou a dizer. Que é, mostram sinais de abandono. Vidros partidos, pneus furados, às vezes todos cheios de verdetas, ervas a crescerem por baixo do carro, certo?
Para ser considerado abusivo, basta 48 horas. Esse tipo de veículos, para ser considerado abusivo, ok? Basta 48 horas. Quantos é que vocês conhecem que estão lá tempos infinitos naquele sítio e ninguém nos mexe? Mas, pela lei, podia ir lá à polícia, que acontece a alguns, e rebocá-lo. Ok? Portanto, passa a ser abusivo 48 horas, veículos que apresentem sinais exteriores de abandono. Ok? Que não podem circular. Ok? Dúvidas? Até me dei as costas de vos ouvir. Ninguém diz nada? Ok, posso-me despedir? Ou está tudo ainda a apontar? Já perceberam porque é que eu disse? Pá, pratiquem. Há temas bem complicados e o tema 1, que são 11 aulas, vocês vão ver agora que não é tanto tempo, ok? O tema 1 são 11 aulas, é mesmo muito extenso. E normalmente é o que dá a reprovação, é o tema 1. A maior parte das folhas, as folhas de reprovação, as folhas no final do exame que vos dão, não é? Mais de metade da folha é tema 1. Depois vem o resto dos temas. Certo? Então são 11 aulas. Ok. Meninos, foi um bocadinho de despejar, foi um bocadinho de... Não é, ok? Tentei ser o mais... Repetir tudo que seja mais importante, como vocês já sabem como eu faço. Ok? Mas tenham sempre atenção, porque é preciso reverem. Ok? Portanto, se não fizerem a avaliação como vos disse amanhã, não há problema nenhum. Estudem. O importante é levarem o estudo regradinho, tudo, para no final terminarem isto tudo com distinção e saberem o exame. E também não adianta terem muita pressa, porque infelizmente já há atrasos nos exames outra vez. Né? Como vocês sabem, fechamos novamente. Ok? Página. Segunda palavra-chave, número 48. Juízo. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aí. Está bem? E até amanhã.